Bem-vindos, bem-vindas a mais uma Quintas Empreendedoras Live da CDL Salvador. E hoje nós vamos ter a honra de conversar com Rogério Teixeira, gerente regional Salvador do Sebrae Bahia. Rogério já está entrando aqui para poder conversar conosco sobre desafios do varejo em tempos de coronavírus. Você que tem seu pequeno negócio, né, que tem seu médio negócio, você tem seu negócio e deseja entender melhor sobre quais são os desafios que a gente está atravessando como lojistas nesse tempo, vamos ter aqui a participação de Rogério, que já está pedindo aqui para entrar. Vamos já dividir tela aqui com Rogério Teixeira, do Sebrae, nosso convidado das Quintas Empreendedoras Live. Rogério Teixeira, muito obrigado pela presença, é uma honra para a CDL Salvador ter a sua presença conosco nessa conversa. Fausto, bom dia a todos que estão aqui. Eu que sou muito grato, Sebrae Bahia também, por ter essa oportunidade de fazer um bate-papo bem interessante com um grande parceiro nosso de longas datas e fundamental para a economia da nossa cidade e nosso estado. Muito obrigado. Silvio, estou vendo aqui, Rogério, que Silvio Correia, superintendente da CDL, já entrou, Aninha Colli, as pessoas já estão te cumprimentando, pessoas que você gosta, Fernanda, todo mundo aqui já participando, seguidores aí do Sebrae e da CDL Salvador, já se juntando a essa corrente aí para esse bate-papo que a gente vai ter. Bacana, sejam muito bem-vindos, é uma satisfação. E estou aqui, Fausto, estou à disposição para a gente bater esse papo, falar um pouco sobre esse cenário. Esse cenário, né, Fausto, complicado, difícil, mas que precisa, sobretudo, de ações, de atitudes e de estratégias para enfrentá-lo com coragem, para que, após esse período, estejamos vivos, fortes e saudáveis para atender as necessidades dos clientes do varejo. É para isso que a gente está aqui, meu amigo. Vamos lá, vamos em frente, então. Primeiro, Rogério, eu queria que você se apresentasse um pouco para todos os seguidores da CDL que estão te vendo, alguns pela primeira vez. Então, você é o Rogério Teixeira e você é responsável por que área exatamente do Sebrae? Fale um pouquinho sobre a sua atuação e a sua ligação com o varejo. Bacana. Meu nome é Rogério Teixeira, eu sou gerente regional do Sebrae em Salvador, que atua em Salvador, a região metropolitana e o agreste de Alagoinhas. A gente está falando aí de 34 municípios que correspondem a mais de 80% da arrecadação do ICMS do Estado, que corresponde a 40% das micro e pequenas empresas da região, né, do nosso Estado também. E atuo no Sebrae desde 2006, tenho uma ligação forte com o varejo, porque já fui conselheiro de CDLs quando entrei no Sebrae, fui conselheiro da CDL lá em Jacobina. Então, nossa atuação com o varejo é muito próxima, até porque 97% do varejo é de micro e pequena empresa. Então, a gente tem essa atuação com foco na micro e pequena empresa e tem esse olhar, né? Além, né, Fausto, além de como colaborador do Sebrae, também um cliente, uma pessoa que gosta, adora o varejo, como cliente de comprar e que vivencia uma das partes mais fortes do varejo de Salvador, que é a nossa Avenida 7, que borbulha aí, né, esse comércio de rua importante também para a nossa economia. Então, esse é o Rogério Teixeira, eu sou economista de formação, tenho algumas especializações e, enfim, uma pessoa apaixonada pelos negócios, pela dinâmica econômica e pelos empreendedores, sobretudo. Rogério, eu queria que você já começou abordando uma coisa muito importante. Você deu um dado aí que é um dado incrível, que é de 97% das empresas são micro e pequenas, né? Então, eu queria que você falasse para a gente, porque o Sebrae tem um trabalho muito importante, específico, voltado para as micro e pequenas empresas. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, sobre qual é a importância real desses micro e pequenos empresários para a economia como um todo, para que as pessoas tenham a noção dessa importância. Bacana, Fausto. Assim, quando a gente fala do micro e pequeno, e eu já dei o dado de 97%, eu vou trazer outro dado contundente. Eles são responsáveis por 56% dos empregos formais com carteira assinada, né? Mas tem outro dado, Fausto, que esse nos preocupa, que é uma das maiores missões do Sebrae,
que apesar de sermos 97% dos negócios formais do país, em Salvador, isso também é uma realidade, essas micro e pequenas empresas só ficam com 27% do PIB. Né? Ou seja, 27% do que é produzido. O que é que esse dado traz? Que apenas 3% das médias e grandes empresas elas ficam com os outros 73%. E o que a gente tenta buscar é esse equilíbrio. A média e a grande empresa ela é fundamental para a dinâmica econômica. Ela, inclusive, é o cliente de muitas micro e pequenas empresas. Mas a dinâmica e o apoio às micro e pequenas empresas é fundamental. E aí, por isso nasceu também as quintas empreendedoras. Né? Por isso, esse olhar e uma diretoria dentro da CDL Salvador exclusiva para olhar para a dinâmica e economia da rua. Então, essas micro e pequenas empresas ela têm essa importância fundamental para a nossa economia e o Sebrae tem esse olhar dando apoio, compreendendo melhor como é que acontecem as coisas. Fausto, a gente vai falar durante essa conversa aqui alguns cenários que nós estamos enfrentando nesse momento e alguns alertas que a gente quer trazer para o varejo como um todo, para que esse momento ele seja passado. A gente precisa passar dele. Porque eu digo que só vai existir pós-pandemia se nós estivermos vivos, como pessoas e como empresas. A gente precisa tomar cuidados e adotar estratégias. E quem é micro e pequeno também tem vantagens. Muitas vantagens de ser micro e pequeno, porque geralmente a gente só olha aquela parte que é forte, que é preocupante de ter um fluxo de caixa menor, com menos oxigênio, que não tem a oportunidade de ficar nem 2 meses fechado ou chegando ao terceiro, como nós estamos. Mas há outras vantagens que são muito importantes que a gente discuta nesse nosso bate-papo aqui. E a nossa expectativa, né, Fausto, é que a gente possa ajudar de alguma forma essas pessoas que têm nos acompanhado. Eu sempre peço, Fausto, pedindo permissão a você, Assim, que as pessoas peguem papel e caneta, porque tem dados e tem informações que a gente vai trazer que corre o risco delas esquecerem. E só faz sentido a CDL fazer esse bate-papo se após essa conversa as pessoas tenham condições de adotar algumas ferramentas, algumas soluções. E eu tenho algumas informações aqui também de consultorias online gratuitas que o Sebrae disponibilizou para o varejista de Salvador e da Bahia, que tem nos acompanhado. vamos chegar lá, vamos chegar lá. Nesse momento. Então, vamos lá. Vamos chegar lá. Uma coisa que você colocou aí importante, um cenário que você colocou importante, é esse ecossistema, né, de interação entre as pequenas empresas, microempresas, médias empresas, grandes empresas, tudo isso daí colabora para a saúde da economia como um todo, né, Rogério? E a gente percebe o seguinte, nós vínhamos, e eu quero agora que a gente olhe um pouco para trás, para poder a gente fazer o embasamento dessa conversa, nós vínhamos em um cenário econômico de um fortalecimento da economia gradual, lento, mas nós vínhamos com a expectativa de fortalecimento, de crescimento da economia. E, de repente, houve essa situação pandêmica mundial, não só na economia do Brasil, mas na economia do mundo, né? Isso é importante ressaltar, em que isso teve esse impacto abrupto para o varejo como um todo, né? As pessoas tiveram que rapidamente se adequar às políticas e decretos de isolamento social que foram colocadas aí nacionalmente, e isso daí fez com que a maioria das lojas que não tinham um preparo de trabalhar com delivery ou com drive-thru ou o que fosse, elas literalmente fecharam. No seu acompanhamento, vocês acompanham bem de perto essas micro e pequenas empresas, eu queria focar mais nisso daqui, nessa live específica, né? Qual foi o impacto real que isso causou naquele momento, a gente está falando aí de pouco tempo atrás, para essas empresas, Rogério? Foi um impacto grande? Sim, Fausto. Infelizmente, o impacto foi grande. Nós víamos conversando há muito tempo a importância da digitalização das empresas. A gente sabe que é um processo que, muitas vezes, o empreendedor, o varejista, não tem o apoio devido, né? Ou, muitas vezes, também não dá a atenção devida. E, durante esse processo da pandemia,
O principal impacto que as empresas sentiram foi, Fausto, em torno de 80% das empresas Uhum. tiveram alguma interrupção, né, alguma queda das suas vendas, né, naturalmente por causa do fechamento das suas lojas físicas, por causa do isolamento voluntário, né, isolamento social voluntário estabelecido para que a pandemia não se alastrasse. E dentro daquelas que interromperam, boa parte delas pararam definitivamente. Né? Não tiveram só uma diminuição ou fechamento temporário. Muitas empresas pararam e fecharam as portas. Essa dinâmica a gente também vê por aquele olhar que a gente conversou há pouco, que assim muitas empresas não têm esse fôlego de ficar. Apesar dessa retomada que você pontuou, que estava assim de fato acontecendo, lenta, Uhum. mas estava acontecendo, ela ainda não tinha proporcionado que as empresas pudessem passar por um período grande como esse de fechamento. A gente acompanha os movimentos e sabe que, assim, respeitando todas as normas trabalhistas, mas também o varejo precisa funcionar em horários específicos, em feriados, em horários muitas vezes que estendem ao horário comercial, porque é nesse horário também que o cliente quer comprar. E essa Roger, mudança, Fausto, desculpe, que aconteceria em até 5 anos, né? A gente tinha uma projeção que isso que a gente está vivendo agora de digitalização aconteceria em 5 anos. ah, E a gente foi forçado a fazer ela em menos de 5 semanas e a gente está sendo forçado a fazer. Mas tem outro dado, Fausto, que é preocupante. Mesmo assim, apenas 5% do nosso varejo brasileiro possui um meio de pagamento virtual, um meio de pagamento digital. E eu queria trazer essa reflexão para os varejistas que estão aqui, que eles pensem um pouco sobre o que eles estão fazendo nesse momento, porque 60% dos brasileiros estão passando mais tempo na internet. Não só pela obrigação de ter que evitar a saída, né, a exposição ao vírus, mas também pela sua necessidade. Olha, Fausto, 14% das pessoas estão comprando, fazendo supermercados só de maneira online. Se cada varejista que está aqui nos acompanhando refletir o que representa 14% do público-alvo dele comprando pela internet e ele não tem o meio de pagamento pela internet, e aí quando eu falo internet, pode ser o WhatsApp, por exemplo, uhum. que 49% das pessoas estão passando mais tempo no WhatsApp. O que isso significa? Que essa pessoa vai comprar de outra, porque é uma necessidade que ela precisa. As pessoas estão comprando. Então, o impacto foi esse. E aí, eu queria falar um pouco do cenário, porque quando a gente fala, 32%, Fausto, das pessoas fizeram sua primeira compra online. Você, Fausto, conhece alguém que nunca tinha comprado e comprou? Eu conheço diversas pessoas no meu convívio pessoal, privado, que também fizeram a primeira compra. E essas pessoas só têm como comprar do nosso varejo se o varejo puser essa disponibilização, colocar disponível para seus clientes. E a gente vai falar um pouco disso também. Sim, Rogério, mas eu não Como? sei como fazer isso. Mas, de fato, o Tem impacto foi caminhos, né, grande. Rogério? Oi? Tem caminhos, né? Os caminhos Sim, tem existem. caminhos. Tem É. caminhos. É, eu queria aqui já agradecer a participação de Selma Lima, que está aqui conosco, Bruno Tomás também, CDL Jovem presente conosco, Loyola Neto, aqui um dos representantes aí de micro e pequenas empresas que está aqui acompanhando Um aqui excelente esse exemplo, bate-papo. né, Fausto? Pois é, e aí chamar a atenção de quem entrou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui conversando com Rogério Teixeira. Rogério Teixeira é gerente regional Salvador, Sebrae Bahia, e aí ele está trazendo aqui para a gente todos os dados aqui sobre os desafios do varejo em tempos de coronavírus. Entre os dados que o Rogério trouxe, eu quero voltar a destacar, e olha aqui que está sendo uma live altamente instrutiva, né? Ele pediu, inclusive, que a gente anotasse, eu recomendo aí os lojistas que anotem esses dados. 14% das pessoas estão fazendo compras somente online por supermercado. 60% dos brasileiros passaram a desempenhar mais tempo na internet.
32% de pessoas que nunca haviam comprado pela internet passaram a comprar, e uma quantidade muito pouca aí de varejistas estão preparados para realizar pagamento virtual. Isso daí é uma realidade que a gente pretende aí mudar num breve espaço de tempo. E eu já pergunto aqui para Rogério, em face desses dados, Rogério, quais são as principais ações, né, que você acredita que precisaram ser tomadas internamente? Quem não tomou ainda precisa tomar essas ações internas na empresa para a sobrevivência da empresa, como gestão, um período em que as empresas tiveram todas essas medidas de fechamento e restrição. Então, quem precisou fechar, o que é que ele, para onde deve voltar o olhar desse empresário para que a empresa tenha uma sobrevivência durante esse período, isso internamente e também externamente, no contato com o cliente, no contato com a venda, né? O que é que precisa ser realizado para essa sobrevivência, na sua opinião? Pronto, Fausto. Excelente pergunta, como para variar, né? E aí, Fausto, é o seguinte, a gente tem conversado muito que é o momento de adaptação. É muito novo para todo mundo. Ninguém estava preparado para um momento como esse, porque todos nós fomos pegos de surpresa. Mas, assim, já há um tempo que aconteceu esse período e existe, infelizmente, uma tendência de mudança de comportamento do cliente que o varejista precisa ficar atento. E aí, tem algumas medidas, logo de cara, apesar de a gente já estar um tempo nesse cenário, que o varejista que ainda não fez há tempo de fazer. A primeira de todas é olhe para o seu financeiro e observe todos os custos que podem ser dispensados nesse momento. Sabe aquele momento que você diz que não tenho tempo de olhar com cuidado? Muitas vezes o varejista tem tantas atribuições que ele acaba terceirizando algumas decisões, até por um contador, que é um elemento, uma pessoa muito importante dentro das empresas, mas que o empresário precisa ficar de perto. Então, assim, elimine todos os custos não essenciais. Olhe lá com todo o cuidado que você pode ter, porque essa decisão, essa tomada de decisão, ela vai permitir que você tenha fôlego para poder adotar algumas medidas que a gente vai falar agora. E aí, Fausto, vai a grande vantagem, principalmente para o varejo e principalmente de empresas que têm uma centralização da tomada de decisão ou são menores, que é a velocidade de tomada de decisão. Uma empresa grande, ela geralmente precisa reunir conselhos e tudo mais, são diversas conversas até sair na frente. O micro, pequeno, ou o proprietário individual, ou que tem pouco sócio, ele pode fazer uma conversa rápida e tomar algumas decisões. Outro olhar, Fausto, importantíssimo entenda quem é seu cliente. Quem é seu cliente? O que ele está fazendo agora? A gente trouxe alguns dados, eu vou trazer mais outros dois, só para a gente construir a ideia de cenário e a gente poder fomentar ainda de maneira mais estruturada as dicas que a gente vai dar aqui. 47% dos clientes entendem que seus gastos vão aumentar. 31% imagina que vai ficar igual. Apenas 22% vai diminuir. Olha o contraponto. Mais 60% entende que sua renda vai diminuir. Aí você fala, pô, Rogério, como 47% acha que vai aumentar e 60% vai diminuir? O nome disso ele, na hora de comprar, ele vai ser mais cuidadoso. Ele seletivo para compra. Isso, perfeito, seletivo. Ele vai tomar uma decisão com menos impulso. E para ele tomar uma decisão com menos impulso, ele precisa, Fausto, entender onde é que aquele varejo que ele estava acostumado a comprar, visitar pessoalmente, onde é que ele está? Como é que ele acessa, como ele compra? Mas, por outro lado, a gente sabe que a realidade muito varejista de não ter o cadastro dessas empresas, de ter pouco contato com essas empresas, a não ser no momento da compra. E aí a gente vai precisar engajar o time. Seus colaboradores e funcionários, que muitos estão assustados por causa do risco iminente de perder o emprego. É o momento de você chamá-los e dizer o propósito da sua empresa. Fazer e mostrar a estratégia da empresa
para se manter sustentável, competitiva nesse momento e o posicionamento dela. E aí já vai de cara algumas outras dicas. Por exemplo, como é que sua empresa está nas redes sociais? Qual o posicionamento dela? Em que rede social ela está? Não, Rogério, isso não é importante, mas assim, se você não estiver na rede social, como é que o seu cliente chega até você? Se você, vamos pensar que o cenário, se você não tem um cadastro dele. Mas se você tiver, e ele está passando mais tempo na internet, e desse tempo ele está passando a mais 53% na rede social, como é que você vai atingir ele para ele comprar de você e não de outro varejista? Uhum. Então, Qual o Fausto, diferencial? pois é você estar na rede social. E aí, para você estar na rede social, a gente sempre fala assim, é importante estar em todos, mas se você não tem como ter o cuidado e a atenção que a rede social precisa, escolha aquela que seu cliente está. Aí, amigos e amigas, vocês vão ter que conhecer o seu cliente, conhecer os hábitos dele, em que momento ele frequenta as redes sociais, quais são os comportamentos dele. Fausto, a gente está falando de persona, que nada mais é o cliente ideal da sua empresa. Trace seu cliente ideal. Perceba quem é ele. E aí você vai conhecer mais os hábitos dele e vai estar na rede social atingindo ele exatamente no momento que ele está procurando. Ah, Rogério, mas não basta atingir ele porque ele está mais seletivo. Ele quer desconto. Aí eu vou fazer uma reflexão. Ele quer desconto ou ele quer sentir valor e a necessidade do seu produto? Porque assim, gente, quando a gente fala de desconto, a gente está nivelando todos os nossos produtos somente no preço, a gente não está levando o valor. E o método que tem funcionado muito nesse período é o cupom. É o cupom que faz com que o cliente também perceba que aquele cupom é limitado, que ele precisa perceber, que ele precisa tomar uma decisão rápida para ele ter acesso àquele cupom. E quando você fala desconto, se seu desconto acabar, ele vai entrar em contato com você querendo aquele desconto. Então você transforma agora tudo isso, o desconto ou cupom, e é importante que você olhe para o seu financeiro, que você veja até onde você pode ir. Porque o importante, Fausto, não é vender, é fazer caixa. E você só Claro. faz caixa quando você forma seu preço de forma correta e sabe até onde você pode ir. O seu cliente quer alguma vantagem, ele quer algum mimo, ele também quer ser bem atendido. Então foque também na jornada do cliente. Que experiência você vai dar ao seu cliente? Seja em delivery, no momento da Uhum. entrega, o cuidado, ou seja mesmo na experiência que ele tira no seu negócio o produto que ele quer comprar. Fausto, olha que dado interessante. Muito lojista associado da CDL, eu já quero antecipar aqui, Sim. quem está aqui na nossa live e é lojista, é varejista, e não é associado à CDL Salvador, à CDL da sua cidade, se associe. Porque essa é uma das formas fundamentais para fortalecer a representatividade das câmaras de dirigentes, para que vocês sejam ouvidos também enquanto empreendedores e empresários. Mas eu vou trazer um dado aqui para quem vende cosmético. 32% das pessoas aumentaram o seu cuidado com o cosmético, mesmo em casa. A gente está fazendo muita live, muita reunião. Nós estamos fazendo barbas, nós estamos nos maquiando. A Então, vida está continuando. a vida está continuando, as pessoas estão comprando. Você que vende roupas, por que você não pode vender a sua roupa para a pessoa? Ah, Rogério, mas eu vendo camisa para trabalhar, a pessoa está em casa. Só que as pessoas vão voltar, a gente vai voltar, gente. A única certeza que a gente tem de tanta incerteza é que nós vamos voltar. E aí, Fausto, outra dica agora para o momento pós. A gente teve aqui em Salvador algumas liberações que começaram ontem, né, de Uhum. clínicas e tudo mais. A gente está num processo que a gente vai retomar, eu imagino que com toda a segurança necessária em poucas semanas. E como é que você está pensando também, Fausto, desse novo cliente? E aí eu vou Uhum. continuar no exemplo ainda aqui da roupa. Você já pensou na possibilidade de agendar para o seu cliente
que não está disposto mais a entrar na sua loja, mas que ele é sinestésico porque a gente gosta de tocar, a gente gosta de ver, a gente tem que vestir. E por mais que você garanta que ao mandar a roupa, se não ficar bacana nessa cliente ou nesse cliente, você vai poder recolher de maneira gratuita, mas as pessoas não querem correr esse risco. E porque você também não faz o atendimento na sua loja física, quando for permitido, por agendamento, para que o cliente se sinta mais seguro ao ir na sua loja. O que ele quer, Fausto, agora, é se sentir seguro para ele não ser contaminado e não contaminar ninguém. Sim, é Isso. certo que algumas pessoas, talvez, que quando abrir, flexibilizar, e se tiver um show amanhã, a pessoa vai para o show. Só que é o seguinte, as pessoas estão com mais cuidado. Então, assim, além de atender, gente, varejista, além de atender os protocolos de segurança, e que isso é uma obrigação, isso não traz nenhum diferencial. Você tem que ter um diferencial. Qual vai ser o seu diferencial? Ah, Rogério, eu Nesse vendo novo mundo. Pois é, eu vendo brinquedos. Sim, você também pode agendar. Dificilmente essa pessoa vai levar o filho, a filha, o afilhado para uma loja cheia, não correndo o risco de estar cheia. Ah, Rogério, mas eu controlo a parte externa. Mas será que as pessoas estão dispostas a ficar na fila da sua loja? Ou elas preferem o agendamento que a gente comentou? Né? Então, Fausto, esse é um dos cuidados. E nesse ponto específico do marketing digital, da rede social, nós do Sebrae, Fausto, pegamos um programa que nós chamamos que era pago e sensíveis com esse momento de dificuldade, disponibilizamos ele de maneira gratuita. Não é pegadinha, não, é online e gratuita. Se vocês acessarem aí Isso Sebrae... seria um marketplace? Não, não. Isso ainda seria o posicionamento na rede social. Ah, É tá. para ajudar você como é que faz uma bio. Rogério, o que é bio? Quando você entra no Instagram, por exemplo, lá diz, tem lá a sua foto, a foto da sua empresa, tem lá o nome da Rogério, sua... me permita aqui, essa é uma pergunta que realmente eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque você trouxe esses dados aqui muito importantes, por exemplo, o dado de... das diferenças entre determinadas empresas e como elas podem se ajustar a esse novo momento. E você cita como algumas de características importantes a velocidade na tomada de decisão. Isso daí é fundamental, porque a gente viu ali, naquele logo início do fechamento, alguns empresários, eles tomaram decisões radicais em suas empresas que garantiram uma estruturação muito mais confortável durante esse período para eles, né? Inclusive reposicionamento de produtos. A gente viu aí farmácias que se dedicaram totalmente à produção de álcool gel, em um momento em que todos procuravam álcool gel, e que elas destinaram toda a sua produção para isso, atendendo ao mercado naquele momento. Então, essa foi uma tomada de decisão rápida, funcionou para o momento, e é um exemplo claro ali de como se posicionar de acordo com o tempo certo, né? E você traz também a questão de entender o cliente, que essa é uma cartilha que o Sebrae vem batendo há muito tempo, também a CDL Salvador vem batendo há muito tempo, nisso daí juntos a gente tem promovido muitas capacitações, chamando a atenção dos lojistas para isso, e me parece que agora muitos estão obrigados a cumprirem esse dever de casa, né? Tô certo, Rogério? Eles estão se vendo obrigados a cumprirem esse dever de casa por uma questão agora realmente de sobrevivência e posicionamento nesse mercado. E aí o que eu te pergunto, quando você traz tudo isso e dos dados desse crescimento do uso da internet, necessidade do uso da internet e das redes sociais como um posicionamento da marca e um posicionamento da loja e um posicionamento da venda, né? Chegando nesse nível, o que eu gostaria de saber é o e-commerce, como você mesmo traz um dado aqui, de que somente uma pequena parcela dos varejistas hoje possui formas de pagamento virtual, o e-commerce me parece que, apesar de ser uma realidade necessária para esse novo momento que se configura para o mundo, ainda não é uma realidade presente para uma grande quantidade de lojistas que precisaria que isso fosse presente. Então, o que eu te pergunto é, como que esses lojistas pequenos, principalmente os pequenos,
e microlojistas que não têm até hoje ainda um passo a passo de como começar, do que é possível fazer, como que eles dão esse primeiro passo. Se eu for um lojista e disser o que é que eu faço, qual é a ajuda que eu procuro? Pronto, excelente, Fausto. Eu já vou dar a dica aqui, um caminho logo para que cada um de vocês anotem para ter acesso a essa consultoria gratuita. sebraeatende.com.br presente com você. Lá você vai encontrar um campo de presença digital que, além de você aprender com um especialista de maneira gratuita como fazer esse posicionamento numa rede social, você também vai aprender, Fausto, lá, e você falou um pouco antes sobre marketplace, eu quero falar um Uhum. pouco sobre isso também. Até dizendo o que é, viu, Rogério? Quando você for falar, Isso, explique o que é isso daí, porque para muitas pessoas ainda é algo sim, sem perfeito, clareza. perfeito. E aí, esse é o primeiro grande passo. Você que já possui uma rede social, é importante que você tome esses cuidados. Como é que você está divulgando o seu produto? E aí, Fausto, sempre eu comento o seguinte: a melhor forma de você identificar se está bem feito é olhe com o olhar crítico do cliente para o seu negócio, sua rede social. E primeiro, Fausto, você também separe aquilo que é profissional da sua empresa e aquilo que é pessoal. As pessoas, quando elas querem a diversão, elas vão procurar contas pessoais. Mas quando elas querem comprar, fazer negócios, elas querem ver negócios. Você que vende bolsas, você precisa ter de forma muito clara, nítida, o seu posicionamento, um feed bem feito no Instagram, no Facebook, ou um contato direto no WhatsApp. O seu cliente precisa ser estimulado, porque assim, Fausto, tudo está lá no gatilho do qual é a dor do seu cliente, qual é a necessidade dele. Então pense conforme a cabeça dele, construa a sua persona, construa, como a gente falou, seu cliente ideal. E aí, Fausto, falando um pouco do marketplace. O que é marketplace? A gente às vezes vê, parceiro Magalu lançou há pouco tempo, inclusive o Sebrae até parceiro também da plataforma, mas Mercado Livre, Americana, Submarino, a gente tem uma série, marketplace é uma espécie de shopping center virtual. O Uhum. grande desafio do varejista é criar fluxo, é fazer com que as pessoas passem na frente da sua loja e ele tenha a oportunidade, com a vitrine, de fazer com que a pessoa se interesse em entrar. E aí, quando você abre uma loja virtual, que também eu vou falar um pouco sobre ela, e você abre sozinho, não faz nenhum tipo de estratégia para divulgar sua loja virtual, é como se você abrisse sua loja aí perto da sua casa e não fizesse nenhum tipo de divulgação, panfletagem, aquilo que funciona para o seu negócio. As pessoas não vão circular, não vão comprar. A loja virtual é a mesma coisa. Aí por isso existe o marketplace. Fausto, 24 milhões de pessoas por dia frequentam o marketplace da Magalu, por exemplo. Esse é um dado muito relevante. Pois é, porque quanto mais pessoas circulam, mais as pessoas vão ter acesso ao seu produto, à sua empresa. E o marketplace, um dos pontos, Fausto, que muitas pessoas questionam é, mas quanto é que eu pago por isso? Porque às vezes eu tenho uma loja de rua, porque eu não posso ter uma loja dentro do shopping. É a mesma Uhum. relação? Não, não é. O marketplace te cobra pelo um percentual pelo que você vende, comercializa. E aí volta de novo o financeiro. Antes de você entrar no marketplace, analise quais são os custos envolvidos nele de venda, para que a formação do seu preço seja adequada àquela venda. Um dia desse eu estava conversando com o CEO do Luiz Alebes, que é do parceiro Magalu, e ele estava falando assim, oh, Rogério, a gente está com a campanha de comercialização da nossa plataforma de apenas 3,99%, já incluído o valor do cartão, né, se o pagamento do cliente for via cartão. É uma campanha que eles estão fazendo até o mês de julho, depois esse valor vai ser onerado, acho que vai para 13% ou 16%, não me recordo. E ele falava assim, eu dou essa possibilidade e quem entrar no parceiro Magalu
tenha como primeira experiência você mesmo, como varejista, comprar de você mesmo, para você ter a experiência que o seu cliente vai ter. Então, assim, outra grande dica, Fausto, é entre nos marketplaces. Sim. E Coloque seu pesquise esse produto. mundo. Isso, porque assim, Fausto, eu tenho comprado algumas coisas. E eu geralmente, quando eu preciso comprar uma camisa, a maioria das vezes eu tenho entrado nos marketplaces. Ah, Rogério, você pesquisa no Google? Sim, mas você posicionar a sua empresa no Google na primeira página, é outra provocação que eu faço. Quantas vezes vocês procuraram alguma coisa no Google e foi na 10ª página? Uhum. Geralmente a gente não vai, a gente fica na primeira, no máximo na segunda. Só que posicionar seu negócio, e tem como se posicionar na primeira página, na segunda, demanda muita estratégia e principalmente muito dinheiro. Os marketplaces, eles já aparecem na primeira página. Então, se você vende uma camisa para quem sei lá, veste tamanho 4 ou tamanho M, por exemplo, e a pessoa pesquisa, sua empresa, seu produto pode aparecer na primeira página por você estar no marketplace. Faça isso. Esteja lá. Sabe por quê, Fausto? Dentro da sua pergunta, você me fez outra provocação. A gente vai ter que ser uma empresa híbrida. Ou seja, a gente vai ter que estar no online e no presencial. Isso não volta mais atrás, né, Rogério? Não Isso é uma volta. realidade dada. Isso. A gente tem chamado loja híbrida, FII digital, ou seja, mesmo quando a gente voltar, dê a opção ao cliente. Porque é o seguinte, há pessoas que a gente chama showroomer. O que é? São pessoas que vão até a loja física, experimenta aquele tênis, aquela camisa, aquele produto, sente o cheiro do perfume, depois corre para online e compra de qualquer um. E tem o web roomer, que é aquela pessoa que pesquisa no online, mas vai na sua loja física e compra lá presencialmente. Então você precisa estar nas duas plataformas. Mas para você estar no online também, além de estar no marketplace, tem uma loja virtual. Faça com que o seu cliente tenha experiência de comprar diretamente da sua loja, vendendo o seu produto, porque assim, Fausto, eu quero comprar uma coisa e quero receber logo. Se eu moro em Salvador, eu vou preferir comprar da empresa online em Salvador, se ela me disser o seguinte, eu te entrego no mesmo dia. Olha que bacana. Se eu estou reclamando que eu não estou vendendo, qual é o meu esforço de entregar no mesmo dia? Porque, assim, às vezes o cliente demora para comprar, mas quando ele compra, ele quer receber imediatamente, em É, fácil exatamente. prática. E aí, essa logística também é fundamental. Para a loja, aquele mesmo endereço que eu vou repetir agora, serve também. sebraeatende.com.br/presente com você. É gratuito. O Sebrae está fazendo a loja virtual junto com você de maneira gratuita para que você tenha, porque eu sei que muitos empresários e empresárias aqui, Fausto, falam assim, eu não sei por onde começar, eu não sei nem como é que faz, qual é o custo. Por pelo menos um ano, você não terá custos fazendo a adesão lá. É gratuito, é online e você se posiciona. E para a presença logística também, Fausto, a gente tem Rogério, nesse... eu quero só repetir, eu vou pedir sua licença só para repetir aqui para as pessoas, porque isso daí é importante. Então, o que Rogério está oferecendo é uma ferramenta do Sebrae, importantíssima, que pode ser acessada através do site sebraeatende.com.br/presente com você. Estou correto, Rogério? Perfeito. Sebrae Exatamente. Atende, sebraeatende.com.br/barra presente com você. E eu quero destacar também, Rogério, aqui a presença que eu estou tendo aqui de Paulo Malaquias, nosso gerente financeiro administrativo, e também de Iago Magalhães, nosso gerente comercial, que também está destacando que a CDL tem também uma ferramenta importantíssima para o empresário lidar com esse novo mundo, chamado People Scope, essa ferramenta da CDL, e maiores informações diretamente com o comercial da CDL, com Iago Magalhães, através do www.cdl.com.br, mais informações aqui na nossa bio também. Então, as instituições todas com o propósito de ajudar, de amparar e de dar instrumentos para que os lojistas possam sobreviver a esse cenário. É isso mesmo, Rogério? Isso mesmo, Fausto. Assim, o papel, por isso que eu reforcei mais cedo,
a importância das câmaras de dirigente lojista, das CDL, da CDL Salvador, e eu sei que tem diversos associados de outras CDLs, e também, né, Fausto, da CDL Jovem, que é uma Uhum. iniciativa muito bacana. E você CDL que... Itaberaba está aqui com a gente também. Um Isso, abraço eu para vi. todos aí do interior da Bahia. Isso, perfeito. E assim, gente, o momento exige atitude. Eu vou pegar aqui uma pessoa que está nessa live, que é a Loyola, que você fez referência, que é um case local de sucesso. É um momento de atitude, de você se colocar em prova, de você adotar medidas. Assim, o conhecimento sem aplicação, sem ação, ele não te leva a lugar nenhum. E aí, Fausto, eu queria falar de outro termo que está sendo muito utilizado e muitas vezes o varejista já escutou, que é chamado over delivery. Rogério, o que é over delivery? É você entregar mais do que promete. É ir além, é surpreender. Gente, 70% das pessoas voltam a comprar do seu negócio quando ela recebe ou tem experiência com sua empresa e ela é surpreendida com isso. E surpreender é algo que precisa estar alinhado com a expectativa do cliente. Então, dentro da sua estratégia, tenha muito cuidado de entregar ao cliente o que você está prometendo. Porque se você vender e decepcionar ele, você não só não vai vender para ele novamente, como também você vai ter o impacto da campanha negativa que esse cliente pode fazer. Então, surpreenda. Você pode surpreender seu cliente de diversas formas. Você pode, se você não tem condições de entregar no mesmo dia e você promete para ele no dia seguinte e eventualmente deu condição de você entregar no mesmo dia, surpreenda ele. Pense, provoque com pessoas da sua família, amigos, clientes. O que é que eles esperam do seu negócio? Faça o processo de escuta. Escuta seu time. Independente se é vendedor, se é a pessoa lá da limpeza, se é o segurança da sua loja, qualquer pessoa do seu time, essas pessoas elas têm a capacidade de observar como a sua loja se apresenta e muitas vezes ela tem a solução para aquilo que nós que estamos olhando o todo, nós não conseguimos perceber. E outra coisa, quando você for entregar ao seu cliente, se você está entregando o delivery, deixe muito claro para ele. Vou contar aqui outro dado, Fausto. Eu tenho Sempre bom comprado, para gente, sempre eu bom. tenho comprado algumas coisas e muitas vezes você precisa assinar. E muitas vezes, infelizmente, ao receber esse produto, você ou leva a sua caneta, mas você às vezes esquece. Sabe o que algumas lojas estão fazendo? Aquela caneta sua, de brinde, com a marca da sua empresa, que às vezes ficou ali no canto, você nunca mais usou. Bote ela no saquinho, e na hora que o seu cliente precisar assinar alguma coisa, dê essa caneta dizendo, use essa caneta para assinar. Over delivery, né? Isso! E você surpreende ele, porque assim, a gente gosta de ser bem tratado. A gente gosta de perceber que o outro está tendo cuidado conosco. Então, Fausto, aqui rapidamente, finanças, olhe para suas Sim. finanças, olhe sua presença digital. Gente, não é qualquer. Rogério, eu preciso contratar um fotógrafo para tirar foto dos meus produtos. Se você puder, ótimo. Se você não puder, pegue seu celular e tire uma boa foto. Agora, não é qualquer foto, porque a gente também escuta, Fausto, o pessoal fala assim, é bobagem, o cliente sabe o que é. Não, ele quer Não, ver o não sabe. cuidado também, ele não sabe o que é. Tire uma foto bem feita, explique o que é o seu produto. Se você tiver condições, impulsione o seu feed, ou seja, a sua postagem. Agora, na hora de impulsionar, impulsione para atingir os clientes, a sua persona, a pessoa lá que você identifica. Tenha a sua loja virtual, entre no marketplace e fique atento com a legislação do seu município, que quando o processo de abertura for permitido, esteja pronto, porque Fausto, infelizmente, aqui não é profecia, não. Muitos amigos nossos varejistas vão ser pegos de surpresa no retorno, vai falar assim, calma, peraí, já voltou, não esteja pronto. Se prepare, tome todas as providências. Se você está trabalhando dentro da sua loja, com sua loja fechada, já fique olhando, Rogério, que referência eu uso?
Fora do nosso país, já alguns países já voltaram, pesquisa na internet, otimiza seu tempo na internet. É, inclusive, Rogério, eu quero aqui já também deixar claro para os seguidores que a homepage da CDL Salvador tem também todas as informações de protocolos do que já está sendo usado em outras praças, em outras cidades, em outros municípios, que vão ser com certeza espelhados para o varejo de Salvador. Então, isso que você traz é muito importante, de que todos já comecem o seu planejamento para a reabertura com esses novos protocolos de segurança, que, claro, pode ser que os que sejam aplicados aqui não sejam exatamente iguais ao que está sendo aplicado atualmente em determinadas cidades de outros estados, mas com certeza vão ser semelhantes. Então, a gente já pode, de uma forma generalista, ficar preparado para isso, né? Perfeito, é. E assim, alinhe com o seu time, né, Fausto? Porque, por exemplo, o seu vendedor, sua pessoa que está na frente ali ou atrás do balcão, ela diz muito sobre o seu negócio. Aproveita esse momento, verificando se é permitido no seu município, e dá uma olhadinha na sua fachada. Ela às vezes está lá bem suja, a letra já caiu, o telefone está antigo. Então, prepara todo o seu negócio para o seu retorno, porque assim, as pessoas vão perceber isso, o seu cuidado. Além daquele tratar bem, você também vai ter que passar a sensação de segurança a essas pessoas. E aí, vou repetir aqui, promova o agendamento de venda dentro da sua loja. Né? Promova horário específico para grupos determinados de clientes. Alguns supermercados adotaram, agora hoje é decreto, que tem um horário específico para idosos. Se você tem um fluxo muito grande de idoso, pense algo nesse momento. Sabe aqueles ajustes que vocês nunca tiveram tempo de fazer por causa da demanda da correria? Tente tirar um tempo para isso. Façam as melhores escolhas. Tem muitos negócios, Fausto, que estão conseguindo, mesmo sem a loja física, vender a mesma coisa que vendia antes da pandemia. Então, se movimente. Fausto, é fácil? Não é fácil. O desafio é grande, mas assim, tem a CDL Salvador, que tem uma homepage aí totalmente voltada e preocupada para te apoiar. Tem o Sebrae Bahia. Tem o Sebrae Bahia, que também está com diversas ferramentas e fazendo também, Fausto, como vocês estão fazendo algumas lives, trazendo alguns especialistas, trazendo algumas ferramentas e soluções para aplicar. Mas, gente, vamos fazer um compromisso aqui. Todo mundo que adotar alguma coisa que a gente falou aqui, dá um print aqui na live, marca a CDL Salvador e fala, comecei a adotar. Ou até mesmo se você foi lá no site da homepage da CDL, marca a CDL dizendo que estou aqui acessando. Se for lá no Sebrae Atende, também faz a mesma coisa. Segue aqui a CDL Salvador, que tem algumas lives e algumas informações importantes para vocês. Vai lá no YouTube da CDL Salvador, que as lives passadas que foram fantásticas, tem Estão lá colocadas. E inspirações lá que você pode aprender. Tem o Sebrae Talks também, que a gente tem diversas ferramentas. A gente está na era do conhecimento. Corram atrás, façam as melhores escolhas. Isso só depende de vocês. E é possível, sim. Mesmo que seu negócio seja pequeno, mesmo que você seja um varejista de porta a porta, você pode sim. Fausto, eu costumo dizer também que assim, a gente estava na corrida de Fórmula 1 e alguns varejistas talvez se sentissem lá o último colocado e o primeiro colocado já tinha dado uma volta nele. O carro de segurança entrou na pista e deixou todo mundo nivelado. O cliente zerou o jogo. Para quem é de videogame, aí, o jogo zerou, vai começar de novo. Então, assim, se posicione, leve para seu cliente a melhor experiência possível e, sobretudo, seja transparente, honesto com seus colaboradores e também com seus clientes, porque assim ele fala bem do seu negócio, porque afinal o cliente está no centro das atenções, ele está comprando sim, ele está comprando sabão, está comprando shampoo, ele está comprando perfume, ele está comprando roupa, hidratante, carro, tudo. Carro, pronto, carro, tudo. Um dia desse eu estava olhando que, comparado com abril, maio, vendeu acho que 8% a mais de carros. O pessoal está comprando carro como? Carro. Gente, se as pessoas estão comprando carro pela internet... É porque a vida continua, né, Rogério? E ela compra a sua roupa e ela compra o seu cosmético também.
Rogério, olha, nós teríamos aqui assunto para talvez uma semana inteira de conversa. E eu já antecipo que você vai novamente ser convidado aí das Quintas Empreendedoras Live, porque eu tenho aqui várias perguntas que eu gostaria de ter feito para você, pegando essa sua ampla experiência, você que tem também conversado com especialistas incríveis de todas as áreas, né? Mas a gente fica aqui com esse aprendizado que você trouxe para todos nós, e aí relembrando para todos vocês alguns dados importantíssimos que foram colocados aqui por Rogério, principalmente um aumento aí de 32% das pessoas que compraram pela primeira vez virtualmente após essa pandemia. Esse dado de que 60% dos brasileiros têm gastado muito mais tempo na internet do que anteriormente. Então, o espaço digital está sendo amplamente utilizado e, segundo o próprio Rogério Teixeira, do Sebrae Bahia, esse é um mundo em que essa modelagem ela permanece. Então, a dica que ele traz para a gente é: hibridize a sua empresa. As empresas têm que se tornar empresas híbridas, em que, além da experiência física, adotem também com qualidade a experiência virtual. E aí ele chama atenção para finanças, para a presença digital dessas empresas, para a abertura de lojas virtuais, participação em marketplaces, atenção às legislações, que elas são mutáveis em cada momento, e principalmente na reabertura a novas estratégias para as vendas presenciais. Novas estratégias que passam, Rogério, me permita aí colocar esse adendo no que você fala, novas estratégias que passam a adequação aos novos protocolos, né? Em que o sorriso talvez não seja mais possível por um tempo, porque vai ser um sorriso de máscara, mas existem outras formas de sorrir para o cliente. E é esse aprendizado de como sorrir de máscara, né, através de outras estratégias, de outros procedimentos, gestos e também práticas internas, é que vai fazer o diferencial qualitativo dentro de cada empresa, sempre aí pontuado por essas duas vertentes que ele traz aí do bom líder e do bom empreendedor, que é a transparência e a honestidade na condução dos seus negócios. Rogério, quero te agradecer enormemente em nome da CDL Salvador, e eu vou deixar aí a palavra final com você para que você possa colocar uma palavra final aí para todos os lojistas que nos assistiram, e desde já eu já te convido para que no futuro você retorne a esse nosso espaço aqui, que eu sempre digo, Rogério, que é uma conversa virtual com soluções reais para os negócios de quem nos assistem. Perfeito, Fausto. Primeiro, agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Está um grande exemplo, a CDL praticando aquilo que ela também está trazendo. Essas quintas empreendedoras eram presenciais e nem o fato do impedimento de fazê-las fez com que a gente parasse de trazer esses conteúdos para os varejistas. Varejista, foco no relacionamento. Contem com a CDL Salvador, contem com o Sebrae. A gente tem como ajudar vocês de maneira grande. Não é fácil, a gente sabe disso. A gente compartilha, mas mar calmo nunca fez bom marinheiro, né, Fausto? Então, a gente vai enfrentar. Todo mundo está passando a mesma dificuldade, outros mais e menos, porque aí depende da estruturação de cada empresa. Mas eu vou trazer outro dado aqui, Fausto. Mesmo depois da pandemia, 53% das pessoas tenderão a manter o mesmo comportamento de agora. Pelo menos no início, porque 79% das pessoas acham que vai levar meses para a gente, mesmo flexibilizando, elas voltarem à normalidade. Então, adotem, não está tarde não, adotem as providências necessárias. Parabenizar a CDL Salvador, em nome do presidente, em nome do superintendente e também que está aqui presente nos vendo. Isso, e agradecê-los aqui pelo espaço e parabenizar. Um forte abraço, meu amigo Fausto, a Iris e a todo o time que faz a diferença da CDL Salvador e todas as suas ações. Um forte abraço para a galera da CDL Jovem, das CDLs de todo o estado da Bahia. Contem com o Sebrae, sebraeatende.com.br/presente com você. Segue também Sebrae Atende na rede social e Sebrae Bahia. E, sobretudo, CDL Salvador. Conhecimento é tudo. E nesse mundo tão doido,
A única coisa que ninguém pode tomar de você é o que você sabe, é o que você tem. Então, saiba, tenha e aplique ele no seu negócio. E eu faço um desafio. Se você aplicar pelo menos duas das dicas que nós falamos aqui, você vai sentir o resultado no seu negócio. Um forte abraço, gente. Muito obrigado, Fausto, mais uma vez. Bons negócios e contem conosco. Palavras de sabedoria aí dividindo toda essa experiência prática, teórica, de muitos anos de aprendizado e prática de muitos anos de lidar com todas essas realidades complexas do varejo, trazidas aqui através de Rogério Teixeira, gerente regional do Sebrae Bahia, que generosamente dividiu essa experiência e trouxe para a gente aí os desafios do varejo nesses novos tempos, que veio para ficar, mas é possível, como ele mesmo diz, é difícil? É possível, também é possível. E acreditando nisso, que o Sebrae Bahia e a CDL Salvador se coloca completamente disponível para todos os lojistas, todos os empreendedores, para que possa trazer instrumentos de trabalho. Aí, através da página do Sebrae Bahia, da CDL Salvador, que tem instrumentos, sim, para ajudá-lo. Basta pesquisar. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos os nossos seguidores. Convido para que vocês estejam aqui presentes conosco na próxima quinta-feira, que estaremos com o advogado Marcos Stallone tratando sobre contratos de trabalho em tempos de pandemia, que é também um assunto interessantíssimo e que interessa aos trabalhadores e aos lojistas de como que a legislação hoje possibilita que as empresas tenham sobrevivência nesse novo mundo, com novas legislações de contrato de trabalho que beneficiam a todos. Muito obrigado a todos, especialmente a você, Rogério, e aguardo todos na próxima quinta. Meu amigo, um abraço a todos do Sebrae. Obrigado a você que nos seguiu. Até logo, meu amigo. Tchau, gente. Obrigado.